Olá, bom dia. Meu nome é Érica. Hoje a gente vai a gente vai começar um conteúdo sobre nefrologia. Antes da gente começar, eu vou me apresentar para que as pessoas possam me conhecer. E aí vou dizer um pouquinho sobre o material. Eu fiz um material totalmente diferente, um material específico. E falar um pouquinho da minha experiência para vocês, que isso vai contar bastante. Eu sou mestre, fiz o mestrado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu sou primeiro-tenente do Corpo de Saúde da Marinha, então eu sei exatamente pelo que vocês estão passando, eu já estive no lugar onde vocês estão, eu já estive sentada, inclusive, aqui no CEPREM, eu fiz o curso aqui do CEPREM, e foi muito importante para mim ter passado por isso, para saber exatamente como a gente vai trabalhar. Eu me formei na Unirio também, eu fiz residência em clínica médica e cirúrgica, então esses assuntos tenham bastante conhecimento e embasamento. Fizeram uma coletânea das questões que mais caem nos concursos, e as questões que mais caem no concurso são médico cirúrgico. Tanto o Exército ele cobra bastante também algumas coisas de saúde pública, mas em todos, nos três, principalmente, de todos os últimos anos, médico cirúrgico é o que bomba, é o que tem mais a incidência de aparecer questões. Fora isso, eu fiz a residência, o mestrado, a minha experiência profissional. Assim que eu acabei a faculdade, comecei a residência, eu já fui trabalhar na UPA, então eu tenho experiência em unidades de pronto atendimento, emergências clínicas, urgências. Trabalho atualmente no Hospital Naval Marcílio Dias. No Marcílio Dias eu trabalhei no setor de clínica médica, então eu tenho bastante experiência. Trabalhei na UPA Botafogo, que eu falei. No Hospital Universitário Antônio Pedro, também no setor de clínica médica, é um hospital universitário, é o da UF, né? Setor fechado, Copa Dó. A maioria dos locais que eu trabalhei foi concursado. Se vocês olharem minha carteira, tem pouca experiência profissional de hospital particular. Porque sempre que eu queria alguma coisa e via que não dava, eu sentava para estudar para buscar um outro concurso. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode desistir nunca. A gente tem que continuar até a gente conseguir. A gente dá um passo para trás para depois dar dois para frente. E vai acontecer, eu tenho certeza. Trabalhei no PSF também, para ver como é que era, para eu poder conhecer. Então, tenho conhecimento de saúde pública. Trabalhei na Central de Transplantes de Órgãos, tudo por concurso. Até que eu consegui o meu sonho, que foi o concurso militar. O meu era independente, meu sonho desde criança sempre foi ser militar. Então, eu focava no Exército, focava na Marinha. Mas, graças a Deus, foi para a Marinha, mas eu estaria feliz em qualquer lugar. Aqui eu estou colocando umas fotos para poder incentivar vocês, para vocês verem que é totalmente possível. Eu era uma pessoa que eu estava no lugar onde vocês estavam, sentados aí, ansiosos, cheios de dúvidas, cheios de questões, pensando se era possível. Eu tenho déficit de atenção, eu fui diagnosticada com déficit de atenção desde a infância, e trabalhei com psicóloga para ter métodos de concentração e de você conseguir gravar a matéria. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. É totalmente possível. Então, as minhas fotos aqui da Marinha, eu sou do Corpo de Saúde da Marinha, né? Essa foto aqui, tem o foco daqui é o Exército, mas a gente tem que estar aberto para todas as vertentes. Essa foto aqui é do CEW, é o lugar de instrução, é a Ilha das Enxadas, uma ilha que dá para você ver lá no meio da ponte Rio-Niterói. É o curso de formação, feliz da vida, lá como guarda-marinha. E as fotos. Isso daqui é para vocês olharem e ver que é possível. Quando eu fazia aqui o CEPREM, toda vez que eu saía daqui, aqui tem um quadro com as fotos das pessoas que se formaram e foram passando. Toda vez que eu saía daqui, eu olhava para essa bendita foto e me imaginava. É bobeira? Não é. Porque vocês têm que viver um sonho. Isso é o sonho de vocês. Então, a gente tem que viver isso. Eu vivia isso, eu só falava disso, eu almoçava disso. Eu via foto no Jornal do Exército, eu recortava, colocava meu nome. Porque é um sonho realmente. A gente tem que viver esse sonho. Tudo que a gente fizer, não tem como ser meio termo. Então, assim, se vocês entraram no curso, vocês estão pagando, se vocês estão investindo, não tem como ser mais ou menos. Ou você faz ou você não faz. Quando você sentar para estudar, sem Face, sem WhatsApp, sem televisão, sem, vou levantar ali para falar rapidinho, faz esse tempo que vocês sentaram para estudar render. Porque não tem como ser meio termo. Eu vou mostrar para vocês que não é impossível, que tem como a gente fazer,
que dá, que é viável, porque se eu estou aqui, vocês também vão conseguir. Eu desenvolvi a matéria de nefro. Era para ele ir. Eu desenvolvi a matéria de nefro. O que aconteceu? Pronto. Ih, foi demais. Tá, vamos voltar. Eu desenvolvi a matéria de nefrologia totalmente diferente do que eu vejo nos outros concursos. Agora eu já falei um pouquinho da minha experiência, falei para vocês, e vou dizer como eu desenvolvi. Por quê? Eu já tentei 2 anos, o Exército e a Marinha. Passei para a Marinha. No primeiro ano, eu estudei o Brunner inteiro, que o Brunner é o tratado de enfermagem que a gente tem como base, o Exército está usando de 2011, agora. E eu estudei o Brunner inteiro, eu li todas as partes do Brunner, eu li aqueles alertas, aqueles negocinhos de fim de página, tudo. Eu lembro que renal, inclusive, aí vai lá, me caiu uma questão idiota de ultrafiltração na Marinha, eu não consegui acertar. Nesse ano que eu estudei tudo, das 50 questões, eu acertei 25, gente. Sim, eu saí arrasada da prova, você começa a se questionar o seu nível intelectual, você se acha burra. Então, assim, mais do que ninguém, eu sei do que vocês passaram. No outro ano, eu fiquei mais um ano passando outros concursos. No outro ano, eu fiz a prova da Marinha de novo e do Exército. E eu passei para a Marinha. Fiquei numa colocação boa no Exército, mas passei para a Marinha. Qual foi a diferença? Eu fiz questão. A dica que eu posso dar, assim, para a vida de vocês é fazer questão. Porque a gente acha que tem que ler tudo, e a gente gosta do assunto. Eu adoro cardio. Eu vou ler toda a fisiopatologia de cardio e tal. Você perdeu um dia inteiro, você sabe toda a anatomia, toda a fisiologia, você não sabe nada de CC. Então, vai te fazer uma pergunta, cuidado de enfermagem, você não vai saber responder. Então, assim, eu ouvi isso e estou passando isso para vocês. A gente tem que estudar o que cai. A aula que eu vou dar para vocês é uma aula que não é totalmente diferente de uma aula de faculdade. Eu não estou aqui para explicar tudo do sistema renal. Eu não estou aqui para explicar por que acontece assim, por que aconteceu assado, como que começou. Não, eu estou aqui para mostrar o que cai, exatamente o que cai. E como que eu vou mostrar o que cai? Com questão. Eu peguei uma psicóloga para me ajudar, porque ajudou muito quando eu fui estudar métodos de concentração. Eu mudei totalmente o material da apostila de vocês. Foi um tempo muito rápido, mas consegui alterar com técnicas de concentração. Então, tem muito quadro, tem muito tópico, exatamente do assunto que cai. Como é que eu sei o assunto que cai? Peguei todas as questões de renal, todas as questões de renal que caíram na FAB, na Marinha e no Exército e coloquei aqui. Tem 11 questões. E aí, eu estou vendo outros cursos, eles fundamentam principalmente nas questões. Só que a gente da enfermagem ainda tem um método de estudar muito antigo. É muito texto, é muita coisa para ler. Quando você abre a apostila e tem aquele texto todo enorme, você já dá sono. Tudo a mesma cor, não tem nada em negrito, não tem nada pontuado. Então, assim, não tem nada limpo para você conseguir ver. Então, foi isso que a psicóloga fez comigo nesse projeto. Eu peguei por base outros cursos que também focam para outras disciplinas, que é com questão. Então, aqui as minhas questões não ficam no final. A matéria baseada no que cai, é lógico que eu não sou assim, vidente, eu não sei exatamente tudo que cai, eu posso correr o risco de falar alguma coisa e acabar não caindo, mas a gente vai focar exatamente no que cai e vai ensinar vocês a fazer. E vocês vão ver que é possível resolver as questões. Então, a gente fala de um assunto e faz questões. Fala de um assunto e faz questões. Explica um pouco e vai fazendo as questões, ok? Então, vamos começar. Aí você vai falar, a Érica é maluca, né? Eu acabei de falar que eu não vou ficar lendo o tempo inteiro de físio e anato, e aí, de repente, o primeiro slide é físio e anato. Só que não dá, o rim, ele está todo, assim, ele está inserido em todas as funções dos sistemas orgânicos. Se a gente não entender a fisiologia e a anatomia dele, a gente não entende nada do resto das complicações. Então, para ele, é importante. É lógico que eu não vou falar de 1000 coisas profundas, mas vocês vão ver que, desde o começo, já tem questão que cai, é questão boba, que a gente perde por besteira. Lógico que a prova ela tem questões difíceis, e aí a gente fica preocupado, pensando... Eu sei exatamente o que vocês pensam. Eu não vou ler isso, exatamente, vai cair esse detalhezinho na prova, mas se cair essa questão super difícil, a maioria das pessoas vão errar. A minha primeira prova que eu fiz, a minha segunda prova que eu fiz foi totalmente diferente. A primeira eu parava, eu lia, relia, voltava. E ficava naquela questão e falava, pensava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. A segunda, não. Primeiro, que seu subconsciente ele já te dá uma direção.
Normalmente, o que vocês pensarem na primeira vez é a questão. Depois você vai lá, desmarca, troca e erra a questão. Segundo, que se você ficar muito tempo perdendo naquela questão você vai deixar de fazer todas as outras fáceis e medianas, porque uma prova é baseada praticamente em questões medianas, algumas fáceis e poucas impossíveis. Enquanto todo mundo está fazendo as outras questões. No ano que eu fiz, para vocês terem uma noção, fala da minha experiência, você não precisa ser um gênio da vida. Sabe quantas questões de 50 eu acertei para entrar? 38. Então, assim, não gabaritei, não teve ninguém que gabaritou, não passou de 45 a maior nota. E isso mostra que tiveram questões impossíveis que não foram feitas. E você vai se fundamentar e se basear nas questões mais de mediana para fácil. Faltou, se eu tivesse feito 37 pontos, eu não tinha entrado. E aí, o que acontece? Qual foi essa 38ª questão? Eu peguei todas as provas, comecei a fazer as provas. Assim, ao longo dos nossos encontros, eu vou ficar dando várias dicas para vocês como fazer o concurso. Porque o curso é para isso. Não é para ensinar renal para vocês. Vocês têm que aprender o que cai, vocês têm que decorar, é assim, pronto, acabou. Depois, vocês entrarem para o exército, aí vocês vão estudar um assunto que vocês queiram. Ah, gostei disso, vou fazer uma pós nisso. Faz, fica tranquila lá, acochada na vida de vocês. Mas agora não. Agora é isso que cai, é isso que vocês têm que gravar e acabou. Depois você tenta entender o porquê. E aí, essa 38ª questão, eu só consegui, porque eu peguei várias questões, era uma questão de sonda nasentérica, não lembro direito. E eu lembro que quando eu li, eu não ia marcar aquilo ali. Não ia marcar aquela bendita daquela questão. E eu não concordei. Aí eu li no Brunner, não entendi direito, não concordei, mas eu falei, cara, esse é o gabarito oficial. Se isso cair, olha que coisa, né? Se isso cair, vai ser essa questão que eu vou marcar para a vida. Gente, por incrível que pareça, caiu a questão idêntica. Idêntica. A mesma pergunta, porque normalmente eles às vezes trocam, né? A pergunta é a resposta de uma é a pergunta da outra, mas caiu idêntica, a mesma pergunta, a mesma resposta. Só mudou as ordens do que tinha no outro ano. E eu olhei, eu lembrei que eu marcaria outra questão e falei, não, eu vou marcar porque eu vi esse gabarito. Então é isso que cai. Vocês vão ver aqui, quando a gente for resolvendo, os assuntos são sempre os mesmos. Síndrome nefrótica cai muito, os assuntos são sempre os mesmos. Sinal de sintoma de insuficiência renal está sempre lá, não muda muita coisa. Eu não posso falar das outras forças, porque eu não trabalho nas outras forças. Isso está gravado, é lógico. Não posso falar muita coisa. Mas, se vocês pararem para pensar, são, assim, quem faz as provas da Marinha são os próprios militares. Lá, militar, antes de eu ser enfermeira, eu sou militar. E lá a gente tem vários encargos colaterais. A gente é responsável por inúmeras outras coisas. Então, você para e pensa, você lá, com o seu setor lotado, milhões de coisas, alguém fala para você assim, ó, esse ano você vai fazer a prova da Marinha. Você vai sentar para pegar questões elaboradérrimas e totalmente novas, que ainda correm o risco de você ganhar um recurso? Isso é um segredinho, tá? E se alguém falar que falei, não falei não. Está gravado, mas eu não falei. Você vai parar e vai ficar fazendo? Não, as questões são sempre iguais, são sempre próximas, porque você sabe que essas questões passaram, não tiveram recurso, estão corretas, e você não vai ter você não tem muito tempo, você tem uma banca específica, é separada para isso, o concurso é totalmente ileso, mas, assim, você já tem uma base das questões que estão ali. São, assim, as questões que tem a ver com assistência de enfermagem, porque são profissionais da área que fazem. Então, isso fica de dica para a gente. Então, vamos começar falando da fisiologia do sistema urinário. Para a gente entender, eu não vou falar das múltiplas partes. O que a gente só precisa entender? A artéria renal é uma artéria que ela vai derivada da aorta abdominal. Ela vai se transformar em vários vasinhos menores, e esses vasinhos menores vão entrar no rim, pela arteríola aferente. Quando ela entra, ela vai se dividir em vários vasinhos, vai fazer um novelo, como se fosse um novelo de lã mesmo, capilar. Esse novelo capilar é o glomérulo. O glomérulo, o que é o glomérulo? É o leito capilar que é responsável pela ultrafiltração.
Ou seja, o sangue entra pela arteríola aferente, vai se ramificar em vários vasinhos menores, que é o leito da ultrafiltração, vai ser filtrado nesses vasinhos e vai retornar pela arteríola eferente, vai voltar para a veia cava, limpo o sangue e vai voltar para o organismo. É isso que faz. Então, quem é responsável por filtrar, o espaço responsável por filtrar é o glomérulo, que é só um leito capilar, não é uma estrutura, não é nada, é um leito capilar que foi superdividido. A membrana desse glomérulo ela é seletiva. Ela não impede tudo de passar, porque senão não adiantaria nada, a gente não teria nada, e ela também não filtra tudo. Desculpa, senão a gente perderia muitas proteínas e substâncias. Para vocês terem noção, são cerca de 20% do sangue que é filtrado. Isso dá uns 180 litros. Mas, graças a Deus, tem a reabsorção, senão a gente perderia muita água e outras substâncias. Só que ela é uma membrana seletiva, ou seja, ela não permite que todos passem, ela permite apenas que moléculas pequenas passem, então sangue não vai ter, eritrócito não vai ter, proteína não vai ter. Então, se você achar no exame de urina proteinúria, hematúria, não é esperado que tenha. Então, é uma questão patológica. Se tiver proteinúria e hematúria, já é uma questão patológica. A albumina, que é a proteína, também não é comum que tenha. Então, a gente vai ver nas patologias, quando tem albumina na urina, é por conta de uma lesão. Já o néfron é a unidade funcional do rim. Cada rim tem milhões de néfrons. Desculpa. Cada rim tem milhões de néfrons. O que acontece? O néfron é uma estrutura funcional. É um conjunto de várias estruturas. Então, assim, o néfron engloba o glomérulo, a cápsula de Bowman, o túbulo contornado, proximal, distal, ossa de Ellen. Isso tudo que vai fazer a formação da urina. Isso é o néfron. Então, glomérulo. A gente vai falar muito de néfron e glomérulo. Por isso que eu não vou ficar aqui perdendo tempo para dizer como que é o túbulo, como que não é, como é a alça de Ellen. Não. É isso que eu quero que vocês entendam. O que vocês olharem da anatomia e da fisiologia, o que vocês têm que gravar. Vocês não precisam gravar a mínima coisa. Eu, às vezes, eu tenho o meu caderno da época que eu estudei. Gente, coisas absurdas que eu gravava. Porque o detalhezinho, isso não cai. Você tem que saber o que da anatomia que vai cair para a doença. Então, a gente vai falar muito de glomérulo e néfron. Glomérulo, leito capilar. Néfron, a unidade funcional, que engloba o glomérulo. Então, vamos começar falando das funções do rim, que a gente vai entender muita coisa do sistema renal. O rim ele tem duas funções básicas. Uma é a homeostasia, ou seja, ele regula todo o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo, ou seja, ele regula líquidos, sais, ácido, tudo ele regula, íons, e ele também tem uma função endócrina, apesar do rim não ser uma glândula. Mas ele tem uma função endócrina porque ele está envolvido com a secreção de hormônios. Então, mediante aí a função do rim, a gente vai falar primeiro da formação da urina. Como que acontece essa formação da urina? Eu já comecei a falar, mas aí a gente vai explicar um pouquinho melhor. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. A gente vai explicar um pouquinho melhor como é que essa urina vai ser formada e o final dela. Eu acho muito chato a gente ficar gravando detalhes. Mas os detalhes que eu for colocar aqui é porque esses caem e tem que gravar. Então, vamos lá. A urina, ela começa pela filtração no glomérulo. Esse sangue vai entrar, vai passar pelos capilares do glomérulo, vai fluir dentro do glomérulo, vai para os túbulos renais. Nos túbulos renais ocorreu a primeira parte, porque a formação da urina tem 3 partes. Filtrou, o sangue entrou, passou pelo glomérulo. Segunda parte. Lembra que eu falei que tem 180 litros, que é muita coisa. Você vai vendo que o volume normal da urina, no final, vai no máximo 1.500 ml. Então, graças a Deus, senão a gente desidrataria e morria, né? Mas ele vai entrar, esse sangue todo, com várias moléculas, e aí ele foi filtrado. Na filtração, ele vai para o túbulo. No túbulo, ele vai saber o que vai ser reabsorvido e o que não vai ser reabsorvido. Então, a segunda parte é a reabsorção. 90%, 70% do que entra é reabsorvido, ou seja, volta para o sangue. Exatamente. Volta para o sangue no túbulo proximal. O túbulo proximal que reabsorve maior quantidade, ele vai ser reabsorvido no resto, mas o proximal que reabsorve mais.
vai ser reabsorvido. E também tem algumas substâncias que, por serem excretas, produtos residuais, metabolismo da proteína, já são eliminadas direto. Então, já são excretadas direto. Não tem nem condição de ser reabsorvida. Então, primeiro, tem a filtração glomerular. Segundo, tem a reabsorção, que volta para o sangue, não só o líquido, moléculas também, que você não perderia. Por exemplo, a glicose ela é pequena, ela passa. Só que toda a glicose é reabsorvida. Não é para a gente perder glicose na urina. Então, assim, ela é totalmente seletiva para a glicose, ela reabsorve tudo. E algumas são secretadas direto. O que sobra vai para a pelve renal, da pelve renal vai para o ureter, que conecta com a bexiga, e é eliminado pela urina de uma forma normal. Então, são essas 3 fases para lembrar. Filtrou, reabsorveu tudo o que você precisava, tendo em vista a glicose vai ser reabsorvida, líquido vai ser reabsorvido, sódio vai ser reabsorvido. Desculpa. E depois tem a secreção tubular, que no final vai ficar uma urina concentrada. Essa concentração está muito associada ao hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é também é conhecido como a vasopressina. Ele atua de acordo com a osmolaridade do sangue. Se o sangue estiver muito concentrado, ele atua mais ainda na reabsorção de água, para a gente fazer uma diluição desse sangue. Então, é ele que vai orientar quando vai auxiliar, basicamente, essa concentração ou não da urina. E aí, a produção de urina normal. Grava, gente, isso cai. É uma bobeira, mas você não gravou os valores, você ficou lá pensando na anatomia e patologia toda, gravando o que é a alça de Ellen, e aqui você esqueceu. Em 24 horas, ou seja, num dia normal, o seu rim funcionando muito bem, ele vai produzir de 1.000 a 1.500 ml de urina. Vai ficar aí nessa base, nem mais nem menos. Grava esse valor. O pH da urina é aproximadamente 6. Por quê? Ele tende um pouquinho para ser ácido. Ele pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas ele está nesse valor aí. Porque a urina elimina muito ácido. Lógico que na forma tamponada, né? Com sistemas tampões que a gente vai falar na frente. Mas ele elimina muito ácido. Então, se ele elimina muito ácido, o pH acaba ficando um pouquinho ácido da urina, por conta desses produtos, desses resíduos de metabolismo que tem no organismo, que é eliminado pela urina. E a densidade da urina, ela fica entre 1.003 e 1.030. Isso aqui também tem que gravar. Esses valores, 1.000 a 1.500 ml, é o normal. pH de aproximadamente 6 e densidade entre 1.003 e 1.030 é o principal. Essa densidade da urina que é que vai te mostrar se ela está concentrada ou não. E aí a gente vai ver a atuação do hormônio antidiurético. Para a gente ter uma filtração eficiente, que é a que acontece no glomérulo, a gente tem que ter um fluxo sanguíneo ideal e uma pressão ideal. Por quê? Sim, sim. Quanto a densidade menor ela está mais concentrada. E aí ativa menor. Isso. E aí ativa o hormônio antidiurético para quê? Para reabsorver mais água para a gente conseguir diluir. A filtração, ela vai depender, a filtração que ocorre lá no glomérulo, né? Ela vai depender de um fluxo sanguíneo adequado. Ou seja, ela tem que ter uma pressão constante do sangue, entrando pela arteríola, passando pelo enovelamento lá dos capilares e saindo pela arteríola eferente. Tem que ter uma pressão constante para poder passar por ali o sangue, como é no organismo normal. Se essa pressão diminui, a taxa de filtração glomerular, que é o que a gente fala muito, que nada mais é que a filtração no glomérulo, ela vai diminuir também, porque não tem sangue chegando. Se essa pressão é muito grande, ela também não consegue filtrar de uma forma adequada. Então, ela tem que ter uma pressão ideal. E aí você pensa assim, que bom, né? Tá bom, se fala que diminui, fica ruim. Então, na hipertensão, ela vai ficar bem. Não. Ela tem que ter uma pressão adequada. Nenhuma das duas formas, nem no mínimo, nem no máximo, ela vai funcionar. O organismo tem que funcionar com um certo equilíbrio. Aqui eu já tinha falado para vocês, a reabsorção do túbulo ela é seletiva. A glicose e moléculas de proteína são totalmente reabsorvidas no túbulo. E, normalmente, elas não aparecem na urina. Então, eu estou falando isso porque a gente vai falar de muitas patologias que têm proteinúria, e aí a gente já começa a ficar atento. Né? Foi. Tô fraca para passar as questões. Então, como eu falei, a gente tem que
Falar um assunto, fazer questão, gravar. Outra coisa, gente, teve aula de hoje, gravei, estudei, caraca, saí sabendo muito. Ela me mostrou que eu consigo fazer as questões de nefro. Cheguei em casa, só vou ver daqui a 2 semanas, não adiantou de nada. Tem estudos que dizem que você tem que, no mínimo, voltar no assunto. Você tem, além de você ter uma noite de sono adequada e tal, que não é o possível, né? Que a gente trabalha num mundo completamente cheio de estímulos. A gente, além da noite de sono, porque é onde você vai assimilar, você tem que voltar no mínimo aí 48 horas depois. Você não precisa ler tudo de novo. Mas você vai nas questões, pelo menos, daqui a 2 dias. Eu vou ter outro assunto, mas eu vou nas questões, pelo menos, vou dar uma olhada rapidinho. O que eu fiz na minha prova, tanto do Exército quanto da Marinha. Peguei a apostila com as questões antigas. Depois que eu estudava o assunto, eu só fazia um resuminho do lado de cada questão. Chegava aqui, por exemplo, nesse, que a gente vai conversar agora. Vou dizer tanto, não sei o que, botava um resuminho aqui. Por isso que o material eu quis fazer com espaço bom. A apostila, depois ele vai disponibilizar para vocês verem, para vocês poderem escrever. Porque eu fiz tudo focado nas necessidades que eu tinha quando eu era aluna. Porque eu estava exatamente aqui sentada. E aí eu fazia o resuminho. Daqui a 2 dias, se você não está com tempo de ler tudo de novo, pega as questões, dá uma olhadinha, dá uma olhada nos resumos, porque elas ficam mais ou menos por aí. O que não tiver aqui de resposta, ela está aqui, de pergunta, ela não muda muita coisa. Tudo bem que o Exército, ele é super detalhista, né? As questões dele, o botulismo, é isso. Transfusão, é um detalhe, mas ele está sempre versando ali, andando pelo mesmo assunto. Aí, se não der tempo, você pega as questões, dá um resuminho, que pelo menos aquilo ali você já gravou. Se não tiver com dúvida, você vai lá e olha depois. Então, vamos lá. Essa questão é da FAB. É uma questão muito simples, que se você não tivesse gravado essas pequenas bobeiras, você ia errar por besteira. Vamos lá. Complete as lacunas do texto abaixo relacionado à eliminação urinária. Ok. Quando a eliminação urinária é satisfatória para o indivíduo adulto, são excretados aproximadamente quanto que a gente tinha visto, que era o ml normal de urina que é produzido por dia? De 1.000 a 1.500. Aí, tu já começa a fazer prova, né? Te ensinar a fazer prova. Você já vai ficar ansioso, você já olha logo. 1.000 a 1.500. Aqui ele foi até bobo, né? A gente chama bobinho de Marinha. Aqui ele foi até trouxa, porque ele não botou outros. Ele botou 1.500, acabou. Não botou outro valor. Os outros não tem nem como. 1.000 a 1.500, numa característica normal de urina. A cor é amarelo. A cor da urina, ela vai de incolor a amarela. Acabou, isso é o normal. Na apostila de vocês, eu botei um quadro, que não é da minha cabeça, tudo que eu botei foi tirado do Brunner, 2011, que ele mostra alterações na coloração da urina. E tem várias coisas que interferem na coloração. Eu vou falar só um detalhe, eu não botei o quadro aqui para vocês não perderem tempo, se é mais para vocês consultarem depois, mas tem várias coisas que influenciam na coloração da urina. A urina, ela vai de incolor a amarelo. Ela pode estar mais concentrada, só por concentração mesmo, então ela vai estar mais alaranjada. Ela pode estar um amarelo vivo. Aí você bota assim, amarelo vivo. Ele quer amarelo. Não, gente, essa palavra, incolor, amarelo. Amarelo vivo vem de preparações de polivitamínicos, multivitamínicos, por exemplo, influencia. Então, assim, outra coisa que é bom para a gente parar e pensar em prova, a gente não fica imaginando. Não fique imaginando 1000 coisas acerca da questão. Se eu falei que é incolor, amarelo, amarelo e ponto. Você vê amarelo vivo. Então, é alguma coisa alterada, não é o normal. Na piúria, na infecção urinária, é aquele amarelo leitoso. Então, tem várias coisas que influenciam. Você pode ter colúria quando tem urobilinogênio, eritrócito antigo. E várias coisas que alteram. Mas dessas, o que eu vi cair na prova foi assim, tem alteração da urina, que ela fica esverdeada, azulada. Normalmente é por uma colonização de pseudomonas. Mas o que eu vi mesmo cair na prova é perguntando medicações que alteram a urina para rosa avermelhada. Pode ser avermelhada por conta de uma hematura, de um sangramento que está ali. O cara fez uma cirurgia de próstata, então está sangrando um pouquinho, vai sair normal, né, os eritrócitos, por isso ela vai estar avermelhada. Agora, medicações que influenciam rifampicina, fenotiazida
e fenitoína. São as medicações que influenciam. Está no quadro de vocês, está no quadro da apostila, não precisa se preocupar, não. Mas, e principalmente, o que eu vejo que é em prova que eles perguntam é a rifampicina, porque é muito comum, é muito utilizada. Fica de rosa a avermelhada. Aí a causa é a utilização de rifampicina. Então, vamos lá, só para fechar, a cor, o ml da urina em 24 horas, 1.500. Lembrando que se ele botasse 1.000 aqui, também estaria certo. Se ele botasse qualquer coisa entre 1.000 e 1.500, estaria certo, que ele podia dar uma dificultada na nossa vida, né? Aí tu fala, ué, não aprendi isso. Amarelo, ponto. Amarelo, ponto, acabou. Botar amarelo vivo, já sabe que não é o normal. E o pH em torno de 6, aproximadamente 6. Se ele bota 5,8, pode ser um 5,9. Ela tem essa tendência para o ácido. Abaixo de 5,5, não, quando já está ficando muito ácido. E o odor é característico. Aqui ele não perguntou, mas para vocês verem como eu coloquei que ele poderia perguntar, ele traz a densidade específica da urina, que de 1.003 a de 1.030. E é isso. Eu já botei a resposta aqui, né? Eu não fiz certo o PowerPoint, mas tá bom.